Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que hoje é a era, né, da informação, por causa das redes sociais, por causa da internet, enfim. E eu resolvi fazer os meus relatos de parto um pouquinhozinho atrasada, mas eu sei que vai ajudar muita gente porque eu já precisei de informação. Então, eu tive 2 partos, eu tenho 2 filhas e hoje eu sou gestante. Tô de 16 semanas e 2 dias de outra menina. Eu tenho 3, né? Terei 3 meninas. A Alice, que é a que eu tô esperando. A Isis, que tem 2 anos. E a Manu, que tem 8 anos. Bom, o parto da Manuela, né? Que foi dia 28 de maio de 2014. Eu tinha 21 anos. E eu fiz todo o meu pré-natal por rede particular, porque eu tinha plano de saúde através do meu pai. Então, foi na mesma clínica que eu tive a Isis e é na mesma clínica que eu vou ter a Alice. O parto da Manu foi, na verdade, a minha gestação da Manuela foi toda perfeita. Eu não tive nenhuma intercorrência. A minha primeira consulta já estava de 12 semanas, porque a médica que me acompanhou no pré-natal da Manuela é a mesma que me acompanhou no pré-natal da Isis e é a que está me acompanhando agora. Como eu falei, eu tinha 20 anos na época. Foi uma gravidez assim totalmente inesperada. Não vou dizer que foi um acidente, porque para mim não existe acidentes. A pessoa sabe dos riscos, então foi inesperada, eu vou dizer assim. E todo o meu pré-natal foi tranquilo, eu não tive nenhum tipo de doença gestacional. Aí chega no dia 27 de maio, um dia antes de eu ter a Manuela. Foi a minha consulta pré-natal, eu tava com 40 semanas exatas. Eu não tava com apenas 2 meses de dilatação, só que não tinha entrado em trabalho de parto ainda, né? E a minha médica, ela simplesmente marcou a cesárea pro dia seguinte. Mesmo eu sendo tão nova, eu já tinha o sonho de ter parto normal. Eu, naquela época, já tinha lido no Google as avaliações e tinha uma nota baixa por esse motivo, por eles empurrarem as pacientes para cesárea, assim, cesárea eletiva que se fala, né, que é marcada sem necessidade. E a minha médica marcou a minha cesárea pro dia seguinte, pro dia 28, às 5 da tarde. E eu simplesmente comecei a chorar na frente dela. Eu falei que eu não queria cesárea, eu falei que eu queria parto normal, eu queria tentar pelo menos. E ela me jogou argumentos que na época eu não tive nem o que falar, porque eu não tinha estudado, eu não tinha lido, eu não tinha lido nada sobre, sabe? Então eu simplesmente tive que aceitar. Eu comecei a chorar na frente dela e ela começou o argumento. Daí eu falei, mas por quê? Por que eu não posso esperar? Aí ela falou, porque tu tem um colo ruim, tu não vai conseguir, tu ainda não tem trabalho de parto, é arriscado. Ela falou diversas coisas na época e eu continuei chorando e concordei. Aí ela meteu aquela frase, mãe de cesárea não é menos mãe. Eu não acredito nisso, não acho que isso seja verdade, me difere, só que não era necessário, né? Eu era saudável, minha filha era completamente saudável, não tive nenhum tipo de problema, ela não me deu nem a oportunidade de tentar. Então eu saí de lá arrasada, fui chorando para casa, minha mãe tentando me acalmar, dizendo que para eu ficar feliz, que no dia seguinte a Manu já ia estar nos meus braços. Como eu já tinha lido sobre a maternidade, que ela empurrava as mães para cesárea, eu já tinha pensado em uma alternativa, sabe? Ganhar no SUS. Então eu falei para a mãe, eu não vou, simplesmente não vou, porque eu não sou obrigada. Eu vou esperar entrar em trabalho de parto e quando eu entrar em trabalho de parto eu ganho lá na Carmela Dutra, uma maternidade pública e que não vai me forçar a ter cesárea. Aí minha mãe disse que não era pra fazer isso, que eu não sabia dos riscos, sabe? Só que não existia risco nenhum. Eu não tinha uma gestação de risco.
Enfim, eu tive que ficar 12 horas em jejum, chorei muito. Eu não queria de forma alguma cesárea, não tenho nada contra, mas eu não queria de forma alguma. Eu acho que mulher nasceu para ter parto normal, se for da escolha dela, é claro, né? Ninguém é obrigada a ter parto normal, se pode fazer cesárea e tem vontade. Enfim, não era a minha vontade e não era o que eu queria, então pra mim foi horrível. Daí eu cheguei lá, quem me acompanhou no parto, infelizmente, foi o genitor da minha filha. Isso é um arrependimento que eu levo no meu coração até hoje. Eu queria que minha mãe tivesse me acompanhado no parto, na cesárea, mas enfim. Na hora eu era criança também, 20 anos, 21 anos, eu ia. Enfim, essa é uma das. Pior do que a cesárea, ainda é lembrar disso, sabe? Que eu tinha minha mãe ali e não foi ela que entrou comigo. Eu acho que eu nunca nem falei isso pra ela. Mas enfim, eu entrei lá, daí botaram anestesia, tive medo, muito medo, eu tava muito ansiosa. A primeira anestesia não pegou, então a primeira anestesia ela não pegou. Aí tiveram que fazer outra. Aí você deita na maca, né? E eles pedem pra você levantar as pernas. Levanta essa perna, levanta essa, levanta essa. Até o momento que você não consegue mais levantar a perna. Tu sente tudo, sabe? Tu sente eles tocando na tua perna, tu sente eles cortando. Tu só não sente a dor. Mas tu sente, tu não fica ali com a perna morta. Tu sente, então isso foi muito esquisito. Então, aí, né, tiraram a Manu. Eles levaram ela, enfim, eu não vi ela não chorou no primeiro momento. E eu tava extremamente nervosa, eu não consegui sentir nenhum sentimento bom na hora, sabe? Porque eu tava muito ansiosa, nunca tinha feito nenhum procedimento cirúrgico, menor que fosse. Nunca tinha levado um ponto. Então o medo foi muito grande, assim. Eu não tinha medo do parto normal, mas eu tinha medo da cesárea, sabe? Eu não sabia dos riscos que eu sei da cesárea hoje, eu simplesmente tinha medo, sabe? Então levaram ela, limparam ela, aí o genitor dela tava lá, tirou uma foto dela. Aí depois trouxeram ela enroladinha ali e me mostraram. Eu tenho a foto, eu vou postar aqui. Eu tava extremamente ansiosa ainda nessa parte. A única coisa que eu consegui falar foi. Aí ela tava chorando. A única coisa que eu consegui dizer foi: Oi, minha chorona. E na mesma hora, assim, ela parou de chorar, sabe? Ela ouviu minha voz e parou de chorar. Mas isso não me comoveu na hora, porque a ansiedade e o nervosismo tomavam conta de mim, sabe? Então, depois eles levaram ela de novo, falaram o peso, a medida dela. Só que não foi um momento meu, sabe? Foi um momento dos médicos, porque ela não ficou comigo nos meus braços. Não tive aquela hora de ouro, né? Não tive a foto da placenta que eles colam um papelzinho. Enfim, eu não tive nada disso. Eu não guardei nem cartão de pré-natal dela, assim, sabe? É tudo falta de informação. Então eu acho que toda informação é válida. Não é opinião, é informação, são coisas bem diferentes. Buscar informação é a melhor coisa, sabe? Eu digo sobre os direitos. Porque informação sobre o processo, cada um tem o seu. Então eu posso ler inúmeros livros, só que a minha experiência, a minha dor vai ser diferente. O processo, né, de fechar ali o útero, enfim, as camadas, é em torno de 30 a 40 minutos. Então, fica mais 30 a 40 minutos ali, aí depois eles me levaram para uma sala de recuperação, com a Manu no meu colo, assim, só que eu tava anestesiada, então eu segurava ela assim, ela ficava no meu peito, eu tava sozinha ali, completamente sozinha. O genitor dela já não tava mais ali, não sei onde é que ele tava, minha mãe não podia entrar, eu tava ali sozinha e esperando, sabe? Daí eu não podia me mexer pra botar ela na caminha, não podia me mexer pra botar, sabe? Aí eu pedi, será que vocês podem levar ela lá pra minha mãe ver? Aí foi na hora que levaram ela pra minha mãe ver. E eu vou postar as fotos que a minha amiga também tava no dia, acompanhando o parto, as fotos que ela tirou. Depois eles trouxeram ela de novo pra mim.
Eu não sabia o que era plano de parto na época. Eu não sabia que eu tinha direitos. Daí ali, sozinha naquela sala de espera, eu tentava amamentar ela até que mamava um pouquinho. E depois me levaram pro quarto. Aí no quarto minha mãe pôde entrar. Aí a minha amiga também tava. Aí depois o genitor dela chegou. E aí eu tava lá, estirada na cama, esperando a anestesia passar. Eu ainda estava muito assustada. Depois veio a médica e apertou tudo isso aqui, essa parte aqui. Ela falou que era para sair ar, gases, enfim, para sair tudo, para não ficar inchada, não sei. Foi horrível. E foi uma violência obstétrica, sim. A minha médica, ela não tinha o direito de fazer isso. Ela não tinha o direito de me obrigar a fazer uma cesárea sem necessidade. E foi isso. Eu não tive intercorrência na cesárea, graças a Deus. Foi tudo ótimo, foi rápido. O primeiro banho, assim, eu confesso que eu tive muito medo. Eu tinha muito medo de romper, eu tinha medo de levantar para fazer xixi, porque achava que ia estourar os pontos. Aí eu fui para casa depois de 2 dias e meio e ficou eu e a minha mãe. A minha mãe cuidou de mim, eu morava com os meus pais, né? Eu não sei se eu teria conseguido parto normal, não vou dizer que sim, mas eu nem tentei, e isso é uma coisa que mexe comigo até hoje, sabe? Eu tenho certeza que é uma coisa que mexe com todas as mães que sofreram violência obstétrica, porque você se sente violada, né? É um momento seu, não é do seu médico, é um momento seu, do seu filho, né? Enfim, quem tem marido, é um momento único, sabe? Não vai viver aquele momento de novo, então informação, tem que se informar. Você não é obrigada a fazer cesárea. Se você não tem problema de saúde, você não é obrigada. Enfim, procure médicos que você sinta que tem os mesmos valores que você, sabe? Que queiram as mesmas coisas que você, que pensem em você. E a minha recuperação da minha cesárea foi assim perfeita, eu não tenho o que reclamar, sabe? Mas foi eletiva, foi desnecessária, foi sem eu querer e foi por falta de informação. E foi isso. Isso, gente. Obrigada. Um beijo.